Urgente. Zelensky e Trump estão reescrevendo a história ao vivo. Fim da guerra. Tá tudo decidido. Um ultimato claro foi enviado a Putin. Choque total. Inferno em Krasnodar. Petroleiros russos explodem. Urgente. Os russos nunca tinham visto ataques tão ferozes das forças armadas da Ucrânia. Colapso ferroviário. A Rússia está descarrilando. Uma sensação. Um desastre infernal atingiu a Rússia. A Rússia está afundando no gelo. Moscou foi presa em um aperto gelado. Rodovias federais estão completamente bloqueadas. Pessoas estão congelando em suas próprias casas sem eletricidade. Carnificina dentro da Rússia. A caça aos migrantes foi aberta. E tudo isso aconteceu Bardlosno. Olá, eu sou Renata Aslanova e vamos amassar. O mundo se agita. A Ucrânia conseguiu. Donald Trump, após encontrar Volodymyr Zelensky, alertou o ditador Putin. Uma mensagem para o Putin. A guerra precisa acabar. Acredito que o encontro com Zelensky foi muito bem sucedido. Segundo a Sky News, a conversa durou cerca de 1 hora e o clima de ambos os lados é animador. No final, os líderes conversaram um pouco a sós. O gabinete do presidente declarou que o encontro entre os chefes de Estado correu bem. Além disso, Washington não pretende se limitar apenas a enviar mensagens para Moscou. Já amanhã acontecerão negociações com a Rússia. Trump está mais decidido do que nunca e se prepara para o encontro com Putin. Ao mesmo tempo, ficou sabido que Trump propôs à Ucrânia uma zona de livre comércio sem tarifas. Supostamente, isso pode impulsionar o desenvolvimento em massa da indústria na região. O presidente falou sobre a criação da zona livre de tarifas para a Ucrânia, o que, na minha opinião, mudará radicalmente a situação. Você verá a indústria começar a se instalar nessa região em grande número. Entretanto, o ex-representante especial do presidente dos Estados Unidos chegou a mencionar uma data específica para o possível término: guerra. Espero que até o dia da independência, neste verão, haja paz na Terra. Nunca antes houve ataques tão furiosos contra o inimigo. Drones atacaram um porto marítimo na região de Krasnodar. A mídia relata que o ataque devastador ocorreu durante o carregamento de derivados de petróleo em um dos petroleiros. O atingiu. Os canais russos não param nem por um minuto, espalhando relatos assustadores. O terminal pegou fogo instantaneamente, como fósforos. 200 bombeiros e 51 veículos estão combatendo o incêndio. As autoridades locais já não conseguem mais esconder isso. Atualmente, o incêndio continua no território dos terminais. 4 tanques de derivados de petróleo pegaram fogo. O Centro de Operações do CRAI de Krasnodar reconheceu que, como resultado do ataque de drones, 3 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas. A movimentação putinista está a todo vapor. Isso se tornou conhecido há algumas horas. A Dinamarca se recusa a disputar a Groenlândia com Fund. Choque, uma decisão inesperada. Copenhague oficial pode conceder soberania a Washington sobre pequenas áreas de terra na Groenlândia, onde os Estados Unidos poderão construir bases militares. É o que escreve o The New York Times. Quando questionada sobre os detalhes do acordo quadro anunciado pelo Sr. Trump, a OTAN declarou que as negociações entre Dinamarca, Groenlândia e Estados Unidos continuarão, com o objetivo de garantir que Rússia e China nunca se estabeleçam econômica ou militarmente na Groenlândia. Os funcionários comparam as condições do possível acordo com a base britânica no Chipre, que é considerada território britânico. No entanto, como observa o Axios, o acordo sobre a ilha não prevê a transferência total de soberania para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, segundo o Daily Mail, Trump teria oferecido $1 milhão para cada habitante da Groenlândia em troca do consentimento para anexar o país aos ISUA. Será que o gelo finalmente começou a se mover? Estamos acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. A ferrovia russa se recusa a funcionar diante de sensações. Na região de Tula, vagões de um trem de carga descarrilaram. O governador da região está gritando a plenos pulmões que isso é o começo de uma catástrofe. No quilômetro 250 do trecho Uzlovaia e Eliets da ferrovia de Moscou, no trecho entre Jadanka e Tovarkovo, 4 vagões-tanque vazios de um trem de carga descarrilaram enquanto seguiam em direção a Yelets.
Posteriormente, a assessoria de imprensa da Ferrovia de Moscou esclareceu que, na verdade, 7 vagões vazios de um trem de carga descarrilaram. Não houve feridos. Equipes de resgate e manutenção foram enviadas às pressas para o local do acidente. Segundo informações preliminares, a causa foi a queda de pressão no sistema de freios de um dos vagões. A Rússia congelou. Moscou está sob gelo e milhares ficaram presos. Rodovias e aeroportos pararam e nas casas reinam frio e escuridão. Russos em bloqueio. É o colapso do país. Detalhes chocantes a seguir. Uma nevasca que Moscou não via no meio do inverno há 56 anos. E a nevasca em Kamchatka também quebrou o recorde dos últimos 30 anos. No início de janeiro, lembro que várias regiões da Rússia foram literalmente paralisadas pelo poderoso ciclone Frente, que causou atrasos em aeroportos, acidentes de trânsito, bloqueio de rodovias federais e problemas com aquecimento e eletricidade. A cidade inteira está congelando já pelo 3º dia seguido. Aquecimento. A luz e a água foram cortadas ainda no dia 31 de dezembro. Pelo menos a gente tem uma piscina onde podemos pegar água, já o resto do pessoal está derretendo neve. O estado de emergência só foi decretado no 2º dia, mas ninguém fala nada pra gente, ninguém nos avisa de nada. Os serviços de emergência não nos dizem nada. Eles dizem, não sabemos, aguardem. Também foi informado que os problemas com eletricidade e aquecimento em várias regiões do sul da Rússia vão durar por várias semanas. A situação no Krai de Krasnodar, na República de Adigueia e também nas regiões vizinhas pode continuar complicada pelas próximas 2 semanas. É o que dizem nossas fontes no Ministério de Situações de Emergência. Os entrevistados destacam que a situação se agravou devido à piora das condições climáticas. Ao mesmo tempo, em alguns lugares, observa-se o desgaste das redes de comunicação. As fontes também mencionam a incapacidade dos serviços de emergência de lidar rapidamente com o desastre por causa da grande quantidade de neve. Mas, logo após o ciclone de neve, fortes ondas de frio estão chegando à Rússia. Segundo cálculos preliminares, no dia 19 de janeiro, como é de se esperar em condições de tempo claro e anticiclônico, chegarão as verdadeiras geadas do batismo. Pela manhã, as temperaturas podem chegar a menos 20 a 25 graus. Já nas noites de 20 e 21 de janeiro, o frio vai se intensificar ainda mais, chegando a menos 25 a menos 30 graus, e durante um dia de menos 12 a menos 17, o que é 15 graus abaixo da média climática. Essas geadas anormais podem durar quase uma semana, e, claro, as previsões ainda serão ajustadas. Além disso, os meteorologistas informam que geadas anormais de até menos 36 graus estão se aproximando da Rússia Central. E enquanto os russos lutam contra o mau tempo, alguns representantes do governo estão espalhando teorias conspiratórias absurdas sobre armas climáticas contra a Rússia. É óbvio que esse volume de precipitação não pode simplesmente cair de uma vez só. Isso foi feito para desviar nossos recursos para lidar com as consequências do mau tempo, diz nosso entrevistado. Vale ressaltar que esse entrevistado não foi o único. Enquanto isso, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, exigiu uma melhor proteção para Moscou devido às geadas anormais. Sergei Semenovich solicitou sistemas adicionais de defesa aérea às Forças Armadas, para proteger a capital. Eles prometeram fazer tudo. São tempos muito difíceis, esperamos que tudo fique bem, comentou uma fonte próxima à situação. Essa é uma decisão oficial que partiu diretamente do gabinete do atual prefeito de Moscou, a capital russa, visando a administração da cidade. Diferente. Na Rússia, o Kremlin incita povos uns contra os outros. Solovyov ataca armênios e azeris. Guerra civil iminente. As tensões atingiram o limite e o ódio entre russos e imigrantes transbordou. A desintegração do império está começando. Detalhes chocantes. Na Rússia, mais uma série de escândalos envolvendo os chamados representantes de nações não titulares. O
comandante dos Kadirovitas, Alaudinov, explica por que os russos não podem se casar com garotas chechenas. 500.000 pessoas fazem essa pergunta todos os dias. Sempre a mesma pergunta. Por que uma chechena não pode se casar com um russo? Alari, primeiro, quem sabe se você é russo ou quem é você afinal? Em vez de ficar o tempo todo gritando sobre como os chechenos são ruins, isso é para os russos, é preciso aconselhá-los a voltarem às suas próprias tradições. E aqui vai uma notícia. Acontece que, na verdade, a culpa é dos russos por não respeitarem os chechenos. E, por exemplo, o próprio Alaudinov certa vez quis se casar com uma russa, mas não deixaram. Eu tinha uma namorada, com quem nosso relacionamento era tão sério que decidimos nos casar. O nome dela era Ira. Talvez ela até veja isso. Quando ela chegou em casa e disse pra mãe que queria se casar com um checheno, ela foi proibida de se casar comigo. A irmã dela, a mãe dela, deram um ultimato pra ela. Se você se casar com um checheno, nós vamos te abandonar completamente. Eu posso dizer pra vocês que hoje eu poderia citar milhares de pessoas que nunca na vida dariam sua filha em casamento. Pra um muçulmano, pra um checheno. Isso realmente existe. Mas não são só os povos dentro da Rússia que sofrem com o racismo total. Por exemplo, o propagandista Solovyov declarou que seria preciso punir os armênios ingratos e começar a chamada Operação Militar Especial na Armênia. A perda da Armênia. Esse é um problema gigantesco. O problema está na nossa Ásia, na Ásia Central, como chamam. Isso pode ser um problema enorme para nós. E nós precisamos formular de forma muito clara nossos objetivos e tarefas. Precisamos deixar claro que a brincadeira acabou. Não importa o direito internacional, a ordem internacional. Se para nossa segurança nacional foi necessário iniciar uma operação militar especial no território da Ucrânia, por que, com base nas mesmas considerações, não podemos começar uma operação dessas em outros pontos da nossa zona de influência? Antes disso, o incompetente Solovyov já havia proposto invadir o Azerbaijão. Na cabeça doentia dele, você é russo ou um cidadão de segunda classe que não tem direito a voto. Gostaria de lembrar que o montante transferido foi da Rússia para o Azerbaijão, e não do Azerbaijão para a Rússia. Então, ao que tudo indica, a situação pode mudar drasticamente. É exatamente nisso que estão apostando. Ou levando em conta os 300 quilômetros de fronteira. E lendo o que se permitem, vendo como na televisão central todos se permitem falar, querem mesmo guerrear? Enquanto isso, na Rússia está crescendo a chamada Comunidade Russa. Parece uma organização social, mas com ódio total aos imigrantes. Supostamente, sob o pretexto de proteger os russos, eles atacam migrantes impunemente e não são responsabilizados por agressões e abusos. Aqueles camaradas que moram do outro lado da parede e fazem plov, hoje eles estão cozinhando. Mas amanhã podem acabar tendo a cabeça cortada. Eles já falam na cara dura, abertamente, não só pra gente, mas também pra essas mulheres. Vocês aí, nós aqui. Elas vão ficar lá e a gente aqui vai, como se diz, fazer o que quiser com vocês. Na mesma proporção, por enquanto estamos perdendo para os migrantes. Ou seja, se amanhã, por exemplo, começar uma guerra, migrantes contra russos, a gente vai perder. Dizem por aí que a comunidade russa está sob a proteção do principal inimigo dos migrantes, o chefe do Comitê de Investigação Bastrikin, cuja principal meta é mandar o maior número possível de imigrantes para a linha de frente. Alguns vão, como eu já disse, cerca de 10.000 foram, mas muitos também estão fugindo. Por isso, cada vez mais aparecem nas redes notícias sobre o recrutamento para o exército russo de cidadãos dos chamados países amigos. A nova tendência são os indianos, que são atraídos para a Rússia supostamente para trabalhar no setor de serviços, mas depois, de forma surpreendente, acabam nas ofensivas de carne de canhão. Informamos ao nosso comando que o primeiro-ministro da Índia está negociando com o presidente da Rússia sobre a nossa libertação. Mas eles não querem nos ouvir. Estão nos mandando para a linha de frente. Muitos aqui já morreram. O agente também disse que eu iria trabalhar com carga e descarga.
Mas quando cheguei no endereço, vi militares lá. Eu disse a eles que não queria servir no exército. Eles me ameaçaram dizendo que se eu não assinasse o contrato, iriam me matar. Depois, eles fizeram um treinamento para nós, que durou só alguns dias, e nos mandaram para a linha de frente. Uma coisa é certa, por mais que as autoridades russas falem sobre um país multinacional, todos, exceto eles mesmos, são apenas um recurso, que eles usam sem piedade para seus próprios fins criminosos. Sensação. Foi declarada guerra ao Kremlin. A Rússia tem um novo inimigo. A Moldávia está rompendo seus últimos laços com Moscou. Chisinau deixa SEI e expulsa as tropas russas de seu território. Isso é um golpe para o império de Putin, que já está fazendo o Kremlin tremer. O que está por trás dessa atitude ousada? Moldávia? Olhar. Um instrumento político do Kremlin. O ministro das Relações Exteriores da Moldávia, Mihai Popchoy, declarou que o país não pretende mais permanecer na órbita da influência pós-soviética da Rússia. A República da Moldávia não será mais membro oficial da CI. E esse processo já começou. Estamos falando de 3 documentos-chave de uma só vez. O Estatuto da CEI de 1993, o Acordo de Criação da Cooperação de dezembro de 1991 e seu anexo. São esses documentos que legalmente consolidam a participação do país na CEI. Recentemente, tomamos essa decisão. O processo de aprovação já começou e, no início da nova sessão do Parlamento, os documentos sobre a denúncia desses acordos serão encaminhados aos legisladores. O governo espera concluir todos os procedimentos até meados de fevereiro, após o que o Parlamento tomará a decisão final. Dessa forma, a Moldávia está efetivamente se retirando de um dos últimos formatos em que a Rússia poderia exercer influência. Hoje, a Moldávia continua sendo um estado onde persiste a influência ativa dos serviços de inteligência russos, e as tentativas de desestabilizar a situação são sistêmicas. O que nos salva é o fato de não termos uma fronteira comum e o fato de as forças armadas da Ucrânia estarem resistindo. Nesse contexto, as conversas sobre a escolha estratégica da Moldávia ficam cada vez mais intensas, chegando até a possibilidade de um referendo sobre a adesão à Romênia. Para Chisinau, isso é visto como o caminho mais rápido e legítimo para entrar simultaneamente na União Europeia e na OTAN, sem anos de negociações e procedimentos complexos. Para eles, na minha opinião, essa é uma das saídas mais óbvias nessa situação. Porque tendo um parceiro tão, pelos nossos padrões, poderoso como a Romênia, tudo fica muito mais fácil para eles. A integração, inclusive econômica, será mais simples. Esse cenário muda radicalmente o equilíbrio de forças ao redor da Transnistria. A região, que durante décadas foi um instrumento de pressão de Moscou, está agora se tornando uma grave afronta ao país terrorista sob as novas circunstâncias. Sem um corredor terrestre, sem comunicação adequada e sem apoio real, a Transnistria do Kremlin corre o risco de acabar em isolamento. Trânsito de mercadorias ali, trânsito de rotas. A Moldávia está limitando a interação com a Transnistria, e isso é importante, pois tem impacto. Consequentemente, o fornecimento de mais energia elétrica, a venda de energia elétrica por parte da Transnistria, tudo isso agora está sendo restringido. E é por isso que a Moldávia, dessa forma, está criando um vácuo ao redor da Transnistria. Pois é precisamente isso que está acontecendo, em Moscou. O que eles sentem no fundo de suas almas é um pavor paralisante, algo que eles temem muito mais do que qualquer outra coisa que se possa imaginar neste mundo vasto. É uma ansiedade profunda que consome seus pensamentos dia e noite, deixando-os completamente vulneráveis diante de uma ameaça que consideram absolutamente insuperável e terrível. E o exército russo? A perda da Moldávia significa não apenas mais um golpe diplomático, mas o colapso de toda a lógica da presença russa no sudeste da Europa. A região, que era vista como uma base de influência, está gradualmente saindo do controle do Kremlin. Com isso, encerramos a nossa edição. Acompanhamos os fatos mais importantes. Fique por dentro. Não esqueça de se inscrever.